Olá, meu nome é Henrique Pelim. Eu estou no oitavo semestre da licenciatura em Música da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, né? Que possui sua sede na cidade de Montenegro. Nesse vídeo, eu realizarei a apresentação do meu TCC, chamado de Ensinando Música Eletroacústica de Forma Remota, uma análise dos procedimentos. É interessante falar que, antes mesmo desse trabalho ser iniciado, eu havia desenvolvido, através do grupo de pesquisa, né, coordenado pela professora doutora Cristina Rodrigues Fembittel, outros trabalhos na universidade, ligados à composição e à composição de música eletroacústica. O primeiro trabalho foi uma pesquisa, né, e ela se chamava Pesquisa Sonora e Composição com Sons do Cotidiano, no qual consistia na realização de composições musicais utilizando os sons da paisagem sonora de Montenegro. E o segundo trabalho que eu fiz foi uma extensão. Chamava-se Grupo Instrumental da UERGS, compondo, tocando, ensinando e aprendendo. Nesse trabalho, nós construímos 3 grupos instrumentais. Um na universidade, com os alunos da faculdade e a comunidade, e outros 2 grupos na Escola Municipal 5 de Maio. Infelizmente, eu não pude participar dos últimos 2 meses da extensão, pois de julho a dezembro de 2019 eu estive participando de um intercâmbio, né, uma mobilidade acadêmica, entre a minha universidade, a UERGS, e a Universidade Estadual do Pará, a UEPA. Então, um pouco tempo depois do meu retorno ao Rio Grande do Sul, algumas medidas de isolamento social tomadas em razão da pandemia global gerada pelo coronavírus ocasionaram o cancelamento das atividades curriculares de diversas escolas e universidades brasileiras e de outros países, né, afetados pelo Covid-19. As que não cancelaram as suas aulas realizaram através de plataformas virtuais aulas remotas, né? E diante dessa situação, a professora Cristina Rolim, né, minha orientadora, e eu realizamos uma ação de extensão na qual disponibilizamos por meio remoto aulas de composição com música eletroacústica. Antes mesmo de começar as aulas online, né, algumas questões me moviam a realizar uma pesquisa e a realizar um trabalho, né? Pois mesmo já tendo uma pequena experiência no ensino da composição musical eletroacústica e composição também em si, eu nunca tinha tido contato com aulas remotas. Por isso, saber quais são os desafios de se aplicar um plano pedagógico de composição com música eletroacústica de forma remota foi uma das questões dessa pesquisa, né? E a outra constitui-se em saber quais os conhecimentos os discentes necessitam para efetivar composições musicais eletroacústicas. Portanto, são essas as 2 questões que me moveram à realização desse trabalho. Então, o objetivo geral desse trabalho é investigar os processos educacionais, composicionais, do ensino de composição de música eletroacústica por meio remoto. Então, eu vou investigar os processos, né? Os processos das aulas que dei, então, nessa extensão. E os objetivos específicos, eles são, então, analisar os dados, né, oriundos desse trabalho de extensão referentes à composição de música eletroacústica por via do meio remoto. Também é compreender quais conhecimentos os discentes necessitam para compor música eletroacústica. E, além disso, analisar os desafios encontrados no ensino remoto de composição de música eletroacústica. Então, eu dividi o meu referencial teórico em 5 partes, em 5 tópicos. Música eletroacústica, suas 2 vertentes, né? A música concreta e a música eletrônica, o pensamento de Murray Schafer e o pensamento do Pérez Gomes. Para a gente entender um pouco sobre o que é música eletroacústica, primeiramente a gente tem que entender o que é música concreta e o que é música eletrônica, né? Que são suas 2 vertentes anteriores que fundidas geram então a música eletroacústica. A música concreta é basicamente
ela consiste basicamente, né, no trabalho de gravar sons e manipular esses sons através de diferentes técnicas, como corte, colagem, reverse, aceleração do som e diversas outras formas de manipulação sonora que visam a construção de um objeto sonoro, né? Basicamente o que eu faço? Então eu gravo sons, né, de um copo caindo, ou som de um instrumento, qualquer coisa. Gravo esse som e manipulo esse som através de um computador. Posso fazer esses cortes, reverse, fazer diversas transformações dele. E tudo isso, né, tem de certa forma, né, não é uma exigência total para ser música concreta. Mas a gente, de certa forma, busca a construção de um objeto sonoro. O que é isso? O objeto sonoro é, de certa forma, transformar o som, né, ao ponto de que o ouvinte perca a referência originária do som, né? Ou seja, eu tenho que transformar o som que eu gravei ao ponto de o ouvinte não conseguir mais saber da onde veio esse som, de que lugar físico, né? Qual o instrumento físico ou objeto físico que projeta esse tipo de som. E ele não vai encontrar, então é um objeto sonoro. Diferentemente da música concreta, na música eletrônica, eu desenvolvo os meus timbres, né? Em vez de gravar os sons e manipular eles, eu utilizo geradores, né? Osciladores de frequência, que geram então senoides puras, e a partir dessa senoide pura que eu tenho, eu começo a colar em cima desta mesma senoide outras senoides, utilizando da lógica da série harmônica. Então com isso eu consigo gerar novos timbres, né, a partir de alguns procedimentos, né, dentro disso. Também tenho como processo, né, de construção de timbre a síntese subtrativa, onde eu utilizo filtros e então, né, filtro algumas das frequências que eu desejo filtrar e construindo então novos timbres. São diversos, né, as técnicas, mas essas duas são importantes para esse momento, para a gente entender nesse momento. E a música eletroacústica basicamente é a união dessas duas vertentes, né? É a união então da música concreta do Per Schaeffer e a união da música eletrônica do Herbert Reimert. Mas quem que une isso? É Stockenhausen. Stockenhausen estuda então com Per Schaeffer e estuda também com Herbert Reimert e acaba por unir essas técnicas, esse pensamento composicional e desenvolver então a música eletroacústica. O quarto tópico do meu referencial teórico consiste no pensamento do canadense Murray Schafer. Segundo a Marisa Fonterrada, que é uma grande difusora do seu pensamento aqui no Brasil, o pensamento dele, né, se divide em 3 eixos, né, que é a relação do som e ambiente. O segundo eixo seria então a confluência das artes e o terceiro a relação da arte com o sagrado. Nesse trabalho a gente vai discutir vai utilizar principalmente, né, do pensamento dele em relação às questões do som e do ambiente, né, da ecologia acústica, da paisagem sonora e principalmente os trabalhos que ele desenvolve nas escolas, no qual ele de certa forma gera uma espécie de abertura a diferentes e novas sonoridades. Ele provoca os alunos a essa abertura a novas sonoridades. Então é uma das questões dele, então, que eu levanto nesse trabalho. Então, o quinto autor levantado no meu referencial teórico é o português Ângel Pérez Gomes, que realiza uma crítica sobre como aprendemos a viver, pensar, agir na atmosfera densa e mutante, né, e inconstante, né, da era digital. Gomes nos traz diversas reflexões, como, por exemplo, a respeito do papel da escola convencional frente à era digital, né? Será que a escola ela consegue unir essa tríade de aluno, tecnologia e educação, né? Como é que a gente lida com toda a informação, né, que somos constantemente submetidos? Será que essa informação ela gera conhecimento? Pérez Gomes vai dizer que esse excesso de informação, né, fragmentada, acaba por gerar alguns problemas de entendimento e aprendizagem, né? Então, não gera conhecimento.
pois o que ocorre é uma espécie de saturação de dados desconectados uns com os outros, que vai além da capacidade humana de organizar esse turbilhão de dados, né, em sistemas compreensivos, causando confusão, indigestão e, paradoxalmente, desinformação, né, como ele fala, o excesso de informação trazendo desinformação. O autor possui diversas ideias que couberam muito bem no meu trabalho, como a valorização do erro, que segundo o autor desenvolve nossa criatividade, né? O intercâmbio cooperacional, que é a possibilidade de realizar diversos trabalhos e pesquisas em grupos num plano global, né? A importância da capacidade de realizar multitarefas, né? Monotarefas também, né, digital. Ele também explora muito a ideia de aprender a se educar, pois acredita que a escola do complexo mundo contemporâneo, a escola será um lugar para cada cidadão ajudar a si próprio a construir-se, né? Como uma pessoa apta a escolher e desenvolver o seu próprio projeto de vida, no âmbito pessoal, social e profissional. Para que possamos nos aprofundar na análise, primeiramente é interessante que a gente entenda um pouco a respeito do perfil dos alunos que constituem, né, que participaram da oficina. Como vocês podem ver nesse gráfico, 59% dos participantes moravam no Rio Grande do Sul. 19% deles viviam em São Paulo, 14% no Pará, 3% em Minas Gerais e 5% não se identificaram durante as aulas e nem durante as inscrições. Como vocês podem ver no gráfico, a oficina contou com participantes de diferentes idades. 4 participantes de 10 a 15 anos, 27 participantes de idade de 16 a 25 anos, 14 participantes de 26 a 35 anos, 12 participantes de 36 a 45 anos e 4 participantes de 46 a 55 anos. É interessante falar que, apesar das 61 inscrições, logo no primeiro encontro, 24 pessoas não compareceram, tendo assim 37 pessoas nesse primeiro encontro, né? E até o final do curso, ocorreram 11 desistências, né? Restando então efetivamente, na última aula do curso, 26 pessoas. O curso teve 2 semanas, ele acontecia na segunda, quarta e sexta dessas 2 semanas, e ele tinha 1 hora de duração. Ocorria das 9 da manhã às 10 da manhã. A fim de responder o questionamento quais os conhecimentos necessários para compor músicas eletroacústicas, eu desenvolvi algumas hipóteses que vão ser analisadas mais profundamente daqui a pouquinho. Como vocês podem ver nessa tabela, eu dividi as hipóteses em três áreas: conhecimento musical, conhecimento tecnológico e conhecimento estético. Dentro do conhecimento musical, eu criei mais algumas especificações, né? Conhecimento musical sobre harmonia tonal, modal, atonal, sobre elementos e subdivisões rítmicas, sobre tocar um instrumento musical, né, convencional, enfim, sobre a história da música eletroacústica, sobre técnicas de composição de música concreta eletrônica, sobre leitura e edição de partitura. No conhecimento tecnológico, também especifiquei para a utilização de softwares de edição de mixagem de sons, para trabalhar em efeitos, filtros disponibilizados em software de edição musical como o Audacity, né? Para converter diversos formatos de áudio, né? O conhecimento tecnológico também para baixar músicas da internet, para a utilização de TICs em geral. Além desse, também criei esse grupo de hipóteses referente ao conhecimento estético para abertura a novas sonoridades, para abertura a novas linguagens musicais, para abertura à experimentação, para aberturas a ambiguidades criativas. Então, a fim de responder a primeira questão dessa pesquisa, né, quais são os conhecimentos que os discentes necessitam para efetivar composições musicais eletroacústicas, eu desenvolvi algumas hipóteses. Eu criei uma tabela, e nessa tabela eu coloquei todas as hipóteses relacionadas ao conhecimento musical, ao conhecimento tecnológico e ao conhecimento estético.
Agora a gente vai analisar essas hipóteses e tentar entender se elas são essenciais para a composição de música eletroacústica. No primeiro encontro da oficina, todas as pessoas presentes na videoconferência realizaram uma breve apresentação pessoal na qual elas diziam seus nomes, regiões onde elas viviam e um pouco sobre a trajetória no mundo da música. Das 37 pessoas presentes nesse primeiro encontro, 9 não se consideravam musicistas. Essa constatação ela ocorreu a partir dos relatos feitos pelos próprios participantes, no qual essas 9 pessoas comentaram que não possuíam conhecimento musical, como por exemplo tocar um instrumento musical, né? Ou entender de harmonia e coisas do tipo. No último encontro da oficina, estiveram presentes 26 participantes. Então, dessas pessoas, né, apenas uma não realizou a composição. Desse modo, resultaram 25 composições individuais, sendo 9 de pessoas que se consideravam leigas em música, né? Então, no decorrer das aulas, acabei notando uma coisa muito interessante, né? Imaginem as composições das 16 pessoas que se intitularam musicistas, né? E as composições das outras 9 pessoas que se disseram leigas, então, em música, né? Quando eu escutei as músicas dos musicistas e as dos leigos, eu acabei por não notar diferença estética, diferença de técnicas, né, nessas composições. Eu não saberia dizer quem compôs essa música, se foi um musicista, se foi um leigo na música, né? Então, isso me fez pensar que, de certa forma, conhecimento sobre harmonia, leitura de partitura, tocar um instrumento, eles não interferem, não são indispensáveis para a composição de música eletroacústica, né? Já que não havia diferença entre as composições tanto de leigos como as dos musicistas. Para entender isso, eu desenvolvi então uma lista de técnicas, né, utilizadas na música eletroacústica e suas abreviações. Após então eu desenvolver essa tabela, seguindo as etapas do Roque Moraes, né, eu construí então 2 categorias de análise. A primeira é essa categoria que vocês estão vendo agora, onde tem o nome das composições dos discentes musicistas, né? Então aí tem todas as composições deles e ao lado tem as técnicas, né? A abreviação das técnicas utilizadas. E no outro lado tem também todas as composições, né? Outra categoria dos compositores que se disseram leigos na área da música, né? E as técnicas utilizadas. A gente nota que ambos utilizaram técnicas da música concreta, eletrônica, né? Então eletroacústica. E isso, né? Usar as técnicas vai interferir diretamente na estética da música. Então, como eu disse agora há pouco, não faz diferença, né? Não é primordial saber tocar um instrumento ou saber de música tradicional para compor música eletroacústica. Então a gente descarta aquelas hipóteses. Mas também essa análise afirma a hipótese que os conhecimentos a respeito das técnicas de composição de música concreta e eletrônica são necessários para compor música eletroacústica, né? Já que a literatura apresentada nesse trabalho deixa claro que a música eletroacústica é produto da música concreta e da música eletrônica, né? Seja por sua filosofia ou método. Além disso, durante os encontros da oficina, pude notar que, sem algumas das técnicas da música concreta ou da música eletrônica, é praticamente impossível compor música eletroacústica, né? Já que as mesmas são indispensáveis para a construção dessa temática, dessa estética, né? Na minha segunda análise de hipótese, eu investigo um pouco a respeito... Na minha segunda análise das hipóteses, eu investigo se a história da música eletroacústica, se o entendimento da história, né, ele é fundamental para o ato da composição de música eletroacústica. Para isso, então, eu revi todos os meus dados e pude notar que no segundo encontro, né, eu fiz uma aula expositiva onde explicava um pouco sobre a história da música eletroacústica. O problema foi que eu acabei esquecendo de dar exemplos sobre o que era música concreta, sobre músicas concretas, né? Música eletrônica e música eletroacústica.
Mas notando isso, então, no dia seguinte mesmo, eu acabei mandando as composições de música eletroacústica, né, por um e-mail, várias composições de música eletrônica, concreta e eletroacústica para os participantes da oficina. Já no quarto encontro, 7 pessoas apresentaram suas composições musicais, né, seus primeiros pedaços de composição. Dessas 7 composições, 3 não possuíam uma estética próxima da música eletroacústica, justamente porque nenhuma das composições construiu um objeto sonoro e também não construiu timbres a partir das sínteses estudadas na terceira aula. Eram músicas que se constituíam basicamente de cortes de músicas populares famosas, eletrônicas populares famosas, com rupturas, né, de silêncio, onde entravam algumas batidas, né, de percussão corporal. Então, nesse encontro, eu propus para essas pessoas que nos encontrássemos em outro ambiente, em outro momento também, para discutirmos essas questões estéticas e sobre os clichês da música eletroacústica. Lá eu acabei notando que eles não haviam aberto o e-mail e então não haviam tido contato com a música concreta, eletrônica e eletroacústica. Por isso não tinham entendido e nem internalizado essa música, né? Então eu pedi que escutassem para que pudessem ter uma compreensão um pouquinho maior, né? Sendo assim, então, torna-se de extrema importância o conhecimento da história da música eletroacústica para a composição de música desse gênero, né? Vistos que os alunos que não construíram os conhecimentos históricos, né, especificamente a respeito do repertório produzido pelos compositores, né, tiveram dificuldades ao compor dentro dessa linguagem. A terceira hipótese a ser analisada diz respeito aos conhecimentos tecnológicos. Durante a oficina eu pude notar que 7 participantes possuíam trabalhos no qual a utilização da tecnologia se dava de forma constante. Pude notar também que esses participantes eles se destacaram em comparação com os outros participantes. A maioria dessas profissões estava ligada à edição de vídeos, edição de fotografia, técnicos de TI. E essas funções têm uma proximidade com as técnicas da música eletroacústica de corte, recorte e com o manuseio das tecnologias. Tanto que essas pessoas, algumas delas conseguiram até utilizar, por exemplo, sínteses de onda fixa, né? Que eu não tinha explicado de certa forma em sala de aula, mas eles utilizaram porque mandei um material extra por e-mail, essas pessoas conseguiram se apropriar, conseguiram instalar plugins, né, que são extensões nos programas de edição e desenvolver suas composições, né? A partir dessa análise, então eu entendo que todos os conhecimentos tecnológicos listados são fundamentais para a composição de música eletroacústica e que o aprofundamento nesses conhecimentos contribui para o processo composicional, já que as pessoas que tinham um contato diário com essas tecnologias possuíram uma facilidade com o trato, né, da composição musical eletroacústica. Na quarta hipótese, então, analisaremos os conhecimentos estéticos, né? A pergunta aqui ela pode ser feita da seguinte forma, né? Para compormos músicas eletroacústicas, é necessário possuir abertura às novas sonoridades e, portanto, às novas linguagens? Durante a oficina, eu tive 3 casos similares, assim, de alunos que, ao meu ver, não tiveram tanta abertura, né, às sonoridades e às linguagens da música eletroacústica, né? E agora eu estou querendo entender se realmente ter abertura é importante para se compor música eletroacústica. O que aconteceu é que em um momento, né, de apresentação de uma das composições, uma dessas 3 pessoas fez uma espécie de crítica aos trabalhos dos colegas, né? Especificamente o trabalho de uma colega que tinha apresentado uma música que utilizava sons do Hitler, né? Discurso do Hitler distorcido e tal. Na concepção dele, aquilo estava ligado a algo ruim, assim. E na música dele, ele só queria coisas belas e bonitas, coisas boas. E aí, quando eu escutei a música dele,
ela era constituída basicamente de tríades com uma progressão harmônica do tipo 1, 5, 4, 6, né, que é uma progressão muito comum na música popular, e um pouco de canto. É uma música muito interessante, mas que nada tinha a ver com música eletroacústica. De certa forma, entendo que as outras composições desses outros duas pessoas também são bem parecidas com a dele, né? O que essas pessoas fizeram, ao meu ver, né? Ou na verdade não fizeram, elas não tiveram então uma abertura às sonoridades, a novas linguagens, né? Uh, e Murray Schafer, né? Ele é um cara muito interessante para se analisar isso, né? Porque ele tem uma passagem no Ouvido Pensante que ele fala que certa vez, né, alguém disse para ele que duas das coisas mais importantes para desenvolver o gosto não são a sensibilidade e nem a inteligência, né? E ele diz que não concorda, né? Ele diz que é a curiosidade e a coragem, né? A curiosidade para procurar o novo e o escondido e a coragem para desenvolver seus próprios gostos, né? Sem considerar o que os outros pensam ou dizem, né? Quem se arrisca a ser ridicularizado pelos seus gostos individuais em música, e isso vai acontecer, né? Demonstra coragem. As pessoas que gostam de coisas só porque é um costume social, né? Ele chama de snob, né? Ouvir a música é uma experiência profundamente pessoal. E hoje, com a sociedade caminhando para o convencional, o uniforme, é realmente corajoso descobrir que você é um indivíduo com a mente e gostos individuais em arte, né? Ouvir música vai fazer você entender realmente quem você é. Na quinta análise de hipótese, tento entender se a abertura para a experimentação é essencial para a composição de música eletroacústica. Segundo os relatos dos estudantes, as suas composições iniciavam sempre através de alguma experimentação. Eu dava para eles a possibilidade de, né, a sugestão de iniciar uma composição construindo uma temática desde o início, ou de puramente da experimentação, né? Eles diziam não saber exatamente que som iria surgir, né, com a aplicação das técnicas estudadas, mas depois de algumas tentativas eles encontravam algumas sonoridades que chamavam a atenção, né, e a partir disso direcionavam seus sons para alguma temática ou seguiam com um processo de experimentação. Schaeffer, ele explicita, né, diversas vezes que a música concreta é composta experimentalmente, né? A música eletroacústica é situada em um campo totalmente experimental, né? Portanto, eu entendo que a experimentação é fundamental para os processos de composição de música eletroacústica. A sexta e última análise de hipótese consiste em entender se as aberturas para as ambiguidades criativas são fundamentais para as composições eletroacústicas. Mas o que é ambiguidade criativa? Segundo Pérez Gomes, ambiguidade criativa é o erro, né? Aceitar as ambiguidades criativas é, de certa forma, aceitar os erros. É entender que eles podem nos ajudar nos processos criativos. Então, durante o último encontro da oficina, um dos alunos realizou uma apresentação no qual ele falou um pouco sobre os procedimentos utilizados na sua música. Durante a explicação, ele comentou que ocorreu um pequeno acidente durante o processo de composição. Esse acidente resultou em um som que ele chamou de estática, né? Nas palavras dele. O erro acaba sendo ele não te intimida. Pelo contrário, ele te acrescenta a criatividade, né? Então eu parti dali. Tanto é que eu escolhi a nota Ré por causa da estática e não porque eu tinha escolhido originalmente. Eu queria mesmo era colocar um Mi, mas o Ré apareceu e eu pensei, vou mudar esse tom de lugar. Aí puxei para Ré, mas inicialmente era em Mi. O interessante foi que, em sequência, através do chat existente no Google Meet, né, que é o programa que a gente utiliza para fazer as transmissões, duas pessoas informaram que entre os sons produzidos durante as composições, os mais interessantes surgiram através dos erros ou experimentações, né? Esse acontecimento me provoca a questionar o verdadeiro valor do acerto e do erro, né? Será que durante os processos composicionais
e pedagógicos composicionais, não deveríamos promover experimentações nas quais o erro é visto como uma oportunidade criativa de aprendizagem e não como algo a ser negado? Através dessa oficina eu percebi que dificilmente conseguimos ser criativos quando temos medo de errar. Pérez Gomes tem uma citação muito interessante na qual ele valoriza a capacidade de arriscar, amar os erros e de se desenvolver na ambiguidade, né, na incerteza, como condição para o desenvolvimento criativo das pessoas e dos grupos humanos, né? Para criar algo realmente extraordinário, né, essa é uma frase muito famosa dele, é necessário viver a incerteza e o risco de se perder no processo. Chegamos agora então na segunda questão de pesquisa. E agora então vamos entender quais são os desafios de se aplicar um plano pedagógico de composição com música eletroacústica, de forma remota. Então o que eu posso dizer é que durante as aulas eu pude perceber, anotar, né, registrar diversas questões referentes ao ensino de composição de música eletroacústica. E das questões que eu levantei durante as aulas, eu vou discutir aqui 3 delas. Logo no primeiro encontro, eu percebi que algumas atitudes se repetiam constantemente, né? A maioria dos alunos, na verdade a grande maioria dos alunos, não ligava suas câmeras durante os encontros. E quando eles queriam falar alguma coisa, fazer uma pergunta ou falar sobre seus processos composicionais, eles ligavam apenas o microfone. É interessante a gente relacionar isso com o pensamento cartesiano, que é o pensamento que Pérez Gomes utiliza, né? Um dos pensamentos que ele utiliza muito para enriquecer suas reflexões no livro Educação na Era Digital. E o pensamento cartesiano é o pensamento, de certa forma, que divide o mundo em dois, né? O dualismo cartesiano é basicamente dividir emoção e razão, né? Na verdade, assim, porque existe uma hierarquia. A razão, ela é valorizada em detrimento da emoção, né? Tudo que é lógico, racional, matemática, essas questões elas são valorizadas em detrimento do que eu sinto, do que eu cheiro, da arte, que está ligada muito ao sentimento, né? Tudo isso é desvalorizado no pensamento cartesiano. E durante as aulas remotas não é diferente. Acredito que aconteça também uma espécie de fragmentação, já que os limites tecnológicos, já de início, eliminam 3 dos nossos 5 sentidos. Não conseguimos cheirar durante as aulas, então o olfato se perde. Não conseguimos sentir os gostos, então o paladar se perde. Não conseguimos tocar nas coisas, então o tato também se perde. O que resta é a audição e a visão. E esses 2 sentidos que já estão fragmentados, eles também passam por um processo de hierarquização. Mas eu fico com um pouco de dúvida, né, se essa hierarquização ela valoriza mais os elementos visuais ou sonoros, pois eu percebo que em espaços considerados como de produção intelectual, né, como o da oficina remota de composição, né, a linguagem sonora, por pertencer a um campo do racional, acaba sendo valorizada em detrimento do visual. É como se o ato de não ligar a câmera se assemelhasse ao papel da cortina, né, que o Pitágoras fazia, que ocultava o orador, né, e velava o seu gesto, não deixando emergir senão somente o sentido, né? Ele tentava abstrair tudo, botava uma cortina entre os alunos e ele, para que os alunos pudessem apenas ouvir a parte, só tivessem a parte racional, né? E todo o lado emocional, ligado à visão e os outros sentimentos, se perderia. Mas a minha dúvida também com essa questão, ela se dá porque, além da questão, né, que eu apenas levantei, talvez os alunos não ligassem a câmera por serem o que Pérez Gomes chama de homo videns ou homo sapiens. Ou seja, né, por serem reflexo de uma sociedade que hipervaloriza a imagem ao ponto de não aparecer em uma videoconferência, né, por medo de não atingir um alinhamento estético construído em nossa sociedade, ou por medo de não atingir as suas próprias representações expostas nas redes sociais, né, como Instagram, Facebook, porque quando eu bato uma foto no Instagram, para usar no Instagram,
é o meu melhor momento, né, com filtros e tudo mais. Durante uma videoconferência, ela é mais próxima da realidade, né? Eu não posso adicionar esses filtros e escolher o melhor momento meu. Tem que acontecer. Se a primeira das minhas dúvidas estiver certa e por isso os alunos não ligaram suas câmeras por influência cartesiana, né? E, portanto, por considerarem aquele ambiente racional, lógico, linear e por isso afastado das paixões humanas, as aulas remotas acabam sendo uma espécie de ampliação da separação entre o racional e o emocional. É como se o ambiente pedagógico virtual fosse um espaço para compartilharmos apenas o que é racional. Cheiros, toques, sabores não possuem importância. A imagem ou o som só possui valor quando é através desses que o meu ser racional é apresentado, é compartilhado. Então, segundo Pérez Gomes, essa separação ocorrida nas aulas remotas não corresponde ao pensamento humano, já que a gente pensa, né, sempre utilizando da emoção junto. Né? A emoção e a razão não se separam. Segundo Gomes, em suma, o que move cada pessoa em direção... Segundo Gomes, em suma, o que move cada pessoa em direções específicas são os desejos, medos, crenças e valores, muitas vezes implícitos. Abraçamos ou rejeitamos ideias, situações ou pessoas de acordo com as emoções que nos despertam. Em síntese, a razão humana exige as emoções, e essa não pode ser considerada arbitrária, mas sim como algo que responde a uma lógica, a uma razão, a um discernimento cognitivo, embora geralmente sequer o conhecemos e ele permaneça debaixo do nível da consciência. Tendo isso em vista, então eu percebo que durante uma aula remota, os limites tecnológicos existentes, fundidos com o pensamento cartesiano, enraizado em nossos hábitos, fragmentam e hierarquizam nossos sentidos, dando valor somente àqueles que utilizam da palavra racional para expressar e interpretar. Além da questão analisada anteriormente, no decorrer da oficina, eu percebi que, em comparação com as aulas presenciais, grande parte da intuição que eu tinha como professor foi reduzida. Né? Eu sentia essa perda principalmente quando eu realizava uma pergunta para os alunos e ficava um tempo em silêncio, assim, né? Eu sentia um silêncio na sala de aula, que durava de 15 a 2 minutos. 15 segundos a 2 minutos. Mas é um silêncio diferente, né, daquele existente numa sala de aula, né? Pois é como se existisse uma não existência do aluno naquele momento. Essa sensação de ausência dos alunos, ela fica mais evidente durante os momentos de silêncio, mas não ocorre somente nesses instantes. Já que, como exemplo, as movimentações das cadeiras, a respiração, os olhares, o tossir, o espirro, as brigas e toda a conversação sobre os assuntos paralelos ou referentes à aula são controlados pelos alunos. Como já dito, os alunos que participaram dessa oficina exerciam diferentes profissões, sendo que muitos deles trabalhavam com música ou com tecnologia, né? Por isso, durante as aulas, muitos deles me auxiliaram em diversos momentos, como, por exemplo, o momento em que uma aluna, além de ser musicista, que também era professora de matemática, trouxe diversas formas matemáticas para calcular a frequência da série harmônica durante o trabalho de síntese aditiva, né? Então eu percebi que essas ações, além de aumentar os laços entre os participantes e fazer com que eles se sintam pertencentes ao curso, ajudam de forma significativa no processo de construção de conhecimento, né? Portanto, só enriquecem só enriquece as aulas, né? Gomes chama esse ocorrido de intercâmbio cooperacional, ou seja, quando o professor acaba sendo intercambiável, né? Quando às vezes ele é especialista, mas amanhã ele é novato. Isso revela a importância de um olhar mais horizontal por parte dos professores e professoras. Mostra que quando um professor repensa as assimetrias das hierarquias educacionais, a sala de aula passa a ser um real espaço de construção de conhecimento coletivo, onde todas as pessoas ajudam nessa construção, né? Gomes chega a falar que aprender a cooperar entre iguais é uma capacidade fundamental do mundo contemporâneo, pelas possibilidades limitadas que
que se abrem nas redes globais de intercâmbio digital e porque os problemas e situações do mundo contemporâneo são de tal magnitude e complexidade que ultrapassam a capacidade individual de enfrentar. A partir da minha experiência com a composição coletiva, no qual fui compositor, professor e aluno, percebo um imenso valor no trabalho cooperativo, principalmente naqueles que os professores se abrem ao ponto de se tornarem alunos. Finalizando esse trabalho, mas sem colocar um ponto final, eu percebo, assim, no geral, que a música eletroacústica ela possui uma potência gigante para a educação remota e para a educação presencial. Para a educação presencial, ela é muito democrática no sentido de que nem todas as escolas possuem instrumentos musicais, espaços para se tocar esses instrumentos musicais. Mas a grande maioria das escolas possui laboratório de informática. Para a educação remota, isso é muito maior, já que uma aula remota, para que uma aula remota aconteça, normalmente se utiliza um computador. E o computador já é um instrumento para a música eletroacústica, né? É o instrumento primário para a composição. Então, temos tudo, né, para compor quando estamos falando de aula remota. Se tivermos um computador, é claro. E claro, né, uh, a música eletroacústica, ela tem uma potência, né, muito grande para o desenvolvimento da criatividade, né? Eu acredito que isso aconteça porque na música tradicional a gente criou uma espécie de crença de que para poder se expressar a gente precisa atingir um alto nível técnico. São instrumentistas e compositores que lutam uma vida toda para buscar ideais e idealizações técnicas praticamente nunca atingidas, né? Atingida por poucos, na verdade. Na música eletroacústica parece ser diferente. As técnicas são mais intuitivas e fáceis de se compreender. Na música tradicional, a técnica fica acima da representação artística. Já na música eletroacústica, a criação artística é soberana frente à técnica. O fetiche pela técnica que os instrumentistas e compositores da música tradicional possuem acaba por abafar a criação artística. Talvez, né, essa seja uma questão para uma próxima pesquisa. Então eu queria agradecer a todas e todos vocês que me acompanharam nesse trabalho. Até mais.